Contacto Direto já está de volta. Agora entenda quais os impactos dessa invasão russa à Ucrânia, através de uma análise esclarecedora com o economista e consultor internacional José Agnello Sanches. Quais as consequências para a África e para Cabo Verde em particular, um país que importa praticamente tudo o que consome? Acompanhe. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia deixa o mundo em estado de alerta e numa situação perigosa. Isto porque o conflito armado envolve duas grandes potências que são grandes exportadoras de cereais a nível mundial e grandes produtoras de produtos energéticos de que o mundo e, sobretudo, a Europa depende. Portanto, são dois países estratégicos no contexto do comércio internacional, por isso balançam a economia global. São dois países estratégicos no contexto do comércio internacional que detêm toda a área do Mar Negro, do Mar Báltico, tem também Mar do Norte, a ligação. Então, toda essa zona de comércio internacional, então as consequências são de várias magnitudes. Tem a ver com o comércio energético, produtos alimentares, mas tem a ver com os fluxos comerciais a níveis mundiais, sobretudo o circuito marítimo e aéreo também, mas são países, sobretudo a Rússia, que têm uma grande presença nos mercados financeiros internacionais, sobretudo no mercado londrino. Então, as consequências advenientes não só da guerra em si, mas de toda a ação correlacionada com a guerra, nomeadamente as sanções. As sanções até agora anunciadas, que me parecem consistentes e de grande eficácia, a nível, pelos objetivos pretendidos, podem colocar a Rússia numa situação de recessão nunca visto. A Rússia poderá sair muito mal, do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista também do seu isolamento do mundo. Tudo que eu estou a dizer e que se está a dizer tem a ver com hipótese, depende de como as coisas venham a desenrolar-se. Não se sabe se vai chegar a um acordo tão cedo, se vai haver um objetivo rápido da Rússia, se vai haver também um isolamento rápido e inclusive uma situação em que a Rússia saia a perder. Portanto, está perdendo já por causa das sanções, do isolamento, mas vai depender tudo de como as coisas se desenrolarem daqui para frente. Mas a verdade é que a primeira consequência da guerra já está à vista. Tem a ver com a correlação de força a nível internacional, da comunidade internacional, das relações internacionais dos nossos dias. Há algumas incógnitas, porque há um conflito numa região, mas uma região que tem poder de utilização de armas nucleares, nomeadamente a Rússia. Nós estamos perante uma situação muito perigosa. E não é uma situação fácil de se prever, mas os dados apontam por uma situação de crise global. E há uma questão que nós não nos referimos, que é os refugiados. Os refugiados que saem da Ucrânia, neste momento está-se a falar de aproximadamente de 1 milhão. E através de Polónia, mas estão a chegar a Portugal e haverá problemas de acolhimento e haverá problemas no sentido de que também os refugiados têm que estar no mercado de trabalho, tem que haver alimentação e todos os países sofrem com isso. Uma guerra sem vencedores. Inocentes estão perdendo a vida, deslocados estão a aumentar a cada dia que passa e cidades estão sendo transformadas em ruínas por causa dos bombardeamentos. E as consequências também são devastadoras para a economia, sobretudo para o continente africano, porque os fluxos comerciais já estão a ser prejudicados com a subida dos preços dos produtos energéticos e alimentares que são produzidos em grande escala pela Rússia e pela Ucrânia. O consultor internacional alerta para a possibilidade de ruptura no fornecimento desses produtos. Portanto, há, grosso modo, em termos económicos, isso prevê
uma subida generalizada de preços, mas também uma eventual ruptura desses produtos no mercado, nomeadamente dos produtos alimentares. Tem consequência muito forte e essas consequências poderá ser muito mais forte para a África, que é uma região fortemente dependente de produtos cereais, dos cereais de outras paragens. Estou a falar de países como Marrocos, Argélia, maiores consumidores, Egito, que é um dos importadores mais importantes do trigo russo. Portanto, há toda essa consequência direta. O trigo, por exemplo, a cotação subiu de forma exagerada e há uma estatística que os cálculos dão uma subida nos últimos 5 dias de 6% do preço do produto no mercado. Isso influencia diretamente os custos nos países importadores e haverá certamente também problema de estoque, de ruptura de estoque. Novas medidas e novas apostas são necessárias para se fazer face aos desafios dessa crise económica, principalmente em Cabo Verde, um país insular do continente africano que importa quase tudo o que consome. Num país que só importa e que também depende de produtos alimentares, veja, o milho, a Ucrânia produz 1/5 daquilo que é a produção mundial de milho. Portanto, possuir os terrenos mais férteis do mundo. Então, estando em guerra e na situação que está, vai haver um problema de crise de fornecimento do milho. Nós dependemos disso para a produção de ração. Nós somos um país que não tem indústria, que a economia é de serviços, mas que precisa desenvolver a pecuária, a agricultura. E a questão da segurança alimentar está em causa. Portanto, a consequência aqui também, como disse, é muito forte e temos que nos prevenirmos. Nós temos que continuar a trabalhar, o país tem que continuar a trabalhar, a guerra é uma situação, existem essas consequências previsíveis, temos que trabalhar na criação de fatores de resiliência, nomeadamente investindo nos setores de maior potencial, pesca, agricultura, mas também pecuária, potencial para alimentação, mas investir também nos setores da dinâmica económica para aproveitarmos também a nossa dimensão de um país de turismo, de serviços e prestar serviços ao mundo. Em todas as situações nós temos que procurar a saída, temos que ter uma saída. A saída é tentarmos ver alternativas às situações. Por exemplo, quanto aos mercados, temos que procurar novos mercados. Nós temos uma situação a nível da CPLP, de sermos membros da CPLP, o Brasil também é grande produtor de cereal. Nós temos que, a própria África produz, em termos limitados, mas em termos energéticos temos que também continuar a investir nas energias renováveis para criar alternativas. Há impactos imprevisíveis a nível do ambiente, porque com a crise energética vamos continuar a degradar o ambiente, sobretudo nas zonas rurais, e a própria guerra em si, nas zonas onde ocorrem e em outras paragens, ataca fortemente o ambiente, o meio ambiente. Então há necessidade de investirmos mais não só na adaptação, mas na capacidade de resiliência. E Cabo Verde está entre os 10 países mais endividados do continente africano. A dívida externa cabo-verdiana ascende a 150% do produto interno bruto, o que poderá condicionar a retoma económica que se prevê lenta nesse arquipélago, afetado também pelos consecutivos anos de seca e pelos impactos da pandemia. E mais, com essa guerra, Cabo Verde ainda corre o risco de herdar mais dívida por causa da oscilação cambial. Não é só Cabo Verde, há vários países endividados no mundo e que com esta situação haverá a deteriorização da situação. Efetivamente, nós, perante a situação de crise, precisamos produzir mais e para termos mais receitas e para podermos diminuir os rácios tão elevados da dívida que nós temos. As dívidas a dívida ela é medida pelo valor da dívida sobre aquilo que produzimos e por isso que ela é elevada.
Existem outros rácios que têm a ver com receitas, têm a ver com as receitas em divisas. Tudo isso junto chama atenção para aumentarmos a nossa produção, aumentarmos e diminuirmos também as despesas, aumentarmos as receitas. Mesmo numa situação de crise, a economia tem que funcionar, tem que haver consumo, tem que haver compra, tem que haver vendas, portanto as transações continuam e a produção também tem que continuar. Nós temos é que criar fatores de promoção da atividade económica. A economia tem que estar ativa, os fatores têm que ser utilizados para podermos ter uma produção mínima e estar à altura de poder diminuir o nosso grau de endividamento. Mas, efetivamente, haverá duas situações que podem empolerar a dívida. As nossas dívidas são expressas em dólares. Temos que ver que a Europa está em guerra e há, neste momento, o grande perigo que há é a oscilação cambial e a subida de inflação generalizada a nível global. Nós vamos herdar inflações importadas e isso terá impacto nas nossas finanças internas e no endividamento também. Pode condicionar grandemente a nossa retoma, sim. O consultor internacional também destaca a necessidade de mais trabalhos no sentido de se manter a dinâmica no setor do turismo, considerado o motor da economia cabo-verdiana, porque constitui 25% do produto interno bruto. O turismo, as nossas fontes não são aquelas. Em relação ao turismo, o problema que haverá tem a ver com a disponibilidade e as viagens e turismos internacionais, como é que vão desenvolver as tendências. Mas o mercado de Cabo Verde é um mercado turístico muito seletivo e que tem origens, portanto, as origens dos turistas, sabemos de onde é que são, britânicos, mas temos alemãos também, temos italianos, portugueses, espanhóis, de forma que temos que trabalhar no sentido de podermos manter alguma dinâmica do nosso mercado, como sendo um mercado acolhedor de turistas que continuam a procurar espaços, mesmo numa situação também que nós vivemos hoje. E podemos também trabalhar no sentido de atrair turistas do continente que podem preferir Cabo Verde também. O momento é de se precaver, arranjar soluções e sensibilizar as populações para estarem preparadas para situações mais difíceis, tendo em conta riscos de não se ter os recursos suficientes ou mesmo da utilização inadequada dos rendimentos disponíveis. O economista frisa também a necessidade da reconfiguração do mercado financeiro. E também, mesmo o recurso ao mercado financeiro, tem que haver uma reconfiguração do mercado no sentido de haver mais disponibilidades de soluções para pessoas de parcos rendimentos. Eu falo aqui das finanças inclusivas, que têm conhecido algum desenvolvimento em Cabo Verde e que deve continuar para atender às pessoas que poderão ter dificuldades de acesso à banca tradicional, mas num contexto também de supervisão para evitar perdas financeiras no mercado, com consequências negativas para todo o mercado. Portanto, tem que haver um entendimento de toda a supervisão do mercado financeiro, de alguma ginástica para também não sufocar as famílias e as empresas numa situação de potencial de crise financeira também. Até então, Cabo Verde tem-se posicionado bem em relação à invasão russa à Ucrânia, aderindo àquilo que são as decisões da comunidade internacional no contexto das Nações Unidas, afirma o consultor internacional, pautando por engajamentos construtivos em matéria de relações externas. Penso que globalmente é isso que podemos fazer. Em termos políticos, o país tem que ter sempre essa posição
de estar com a comunidade internacional globalmente, mas ter posições que não comprometem nunca a nossa soberania, mas não põem em causa as nossas relações externas e que possa nos reforçar a nossa capacidade de ter parceiros bons, parceiros estratégicos para estar connosco. Para garantir a paz global, o consultor internacional diz que é necessário rever a Carta das Nações Unidas e rever também a arquitetura do funcionamento da organização. Por aquilo que temos hoje, há a conclusão de que as Nações Unidas, como são hoje a organização, já há certamente um sentimento de que há necessidade de rever a arquitetura, de rever certos procedimentos e rever a própria Carta das Nações Unidas no que tem a ver, sobretudo, com os poderes que tem, portanto, o Conselho de Segurança, sobretudo os membros permanentes que podem decidir em causa própria. Há conflito de interesse quando a própria Rússia veta um assunto que lhe interessa diretamente. Veja que isso prejudica, porque no caso da invasão ao Kuwait em 1990, facilmente o Conselho de Segurança decidiu e surtiu efeito. Impediu-se a invasão. Mas, noutros casos, quando há veto de um país membro permanente do Conselho de Segurança, inviabiliza qualquer decisão das Nações Unidas. As Nações Unidas são obrigadas a recorrer a outros mecanismos de resoluções que são recomendações e não são decisões de condenação e de tomada de posição. E fica-se perante uma situação de depender dos blocos, que também fazem parte de conflitos de geopolíticas. Portanto, neste momento, quem está fortemente implicada no salvamento da situação, claro que as Nações Unidas têm tomado decisão, mas essas decisões não seriam facto se não houvesse blocos como a União Europeia, os Estados Unidos, que assumem um papel determinante no contexto das correlações em força, de força em confrontos. De modo que a primeira consequência tem a ver com a consciência de que há necessidade de mudarmos a arquitetura daquilo que é hoje as bases das relações internacionais, sobretudo para podermos ter o primário de direito internacional em primeira linha. Esta consequência não tem só a ver com as Nações Unidas, mas tem a ver com a política de uma reconfiguração de espaços de influência e de poderios militares a nível global. Por exemplo, a União Europeia. Um exemplo, a União Europeia, durante algum tempo, o centro de poderes bélicos situam-se, e até hoje, situam-se a nível da França, da União Europeia, e situava-se a nível da França e da Grã-Bretanha, hoje só a França, porque a Grã-Bretanha saiu. A Alemanha, em resultado da Segunda Guerra Mundial, ficou impedida de ter grandes concentrações de bélicos. E isso vai ser repensado. A Alemanha não vai ficar de braços cruzados numa vizinhança armada. Portanto, haverá necessidade de uma desconcentração a nível da União Europeia dos poderes bélicos. Portanto, são consequências já sentidas desse conflito armado na Ucrânia. Não há razões para um Estado invadir um outro Estado. Posto isso, está-se perante uma violação da Carta das Nações Unidas. Entretanto, a Ucrânia de Volodymyr Zelensky e a Rússia de Vladimir Putin não se entendem e estão em guerra. De um lado, está a Rússia com o argumento de que quer proteger a sua fronteira, ou seja, não quer ter bases militares da NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, na sua fronteira. E do outro lado, está a Ucrânia, que manifesta a intenção de aderir à NATO. A situação continua delicada entre a Rússia e a Ucrânia, mas a procura por soluções diplomáticas segue firme. O contacto direto de hoje termina aqui. Continue acompanhando a Record TV e mantenha-se a par de tudo o que marca a atualidade no mundo. Muito obrigada pela sua companhia. Fique bem.